3 meses atrás, a espiritualidade me chamou, porque eu tenho levado uma questão muito séria para eles. Eu tenho levado a questão de como que a espiritualidade está sendo bastante profanada em planeta Terra. Como tudo está sendo busca pela mágica, não é? Como a gente está invertendo, entendeu? As pessoas chegam para um trabalho querendo que com 2 dias, não é, as coisas se resolvam na vida delas. E eu fico olhando assim e sei que a vida não é bem assim. E ouço muitas vezes as pessoas falando como se tudo fosse um simples passe de mágica. Não é um simples passo de mágica, uma espiritualidade muito externa. E espiritualidade é uma coisa interna. A espiritualidade tem se transformado muito mais assim, coisas que se aplicam em outras pessoas do que coisas que a gente aplica sobre nós mesmos. E a espiritualidade é para a gente aplicar a consciência sobre nós mesmos. Não é? E há um tempo atrás, uns mentores me chamaram, eu até comentei isso aqui numa live. E eles me disseram, né? Olha, arrumar emprego, aprender a superar limites, são tarefas de vocês aí. Cada vez que uma pessoa supera um limite, ela vê que ela está mais amadurecida. Eu disse, sim, eu sei. Ele mas é preciso falar mais sobre isso, porque está se invertendo. As pessoas têm pedido cada vez mais aos mentores espirituais para resolver as questões terrenas e, paralelo a isso, está aumentando muito elas quererem nos substituir. Eu disse, como assim? Ela, na questão dos espíritos, por exemplo, quem mais sabe cuidar dos espíritos obsessores somos nós da espiritualidade. Não é que temos acessos a eles, vimos, não é? Eu disse, eu estou entendendo agora o que você está querendo dizer. Então, eles estão trocando muito essa relação. Pede à espiritualidade o que eles têm que resolver. Ninguém precisa de 2 pernas, de 4 pernas e 2 cabeças para arrumar um emprego. Já pensou 2 mentores competindo na cabeça de um empregador? Não, você vai empregar o meu. Não é o meu que você vai empregar. Olha, estou lhe mandando luz para você empregar o meu. Não, eu que estou mandando para você empregar o meu. Vocês conseguem ver essa cena? Porque ela realmente não existe. Não é? Aí tem gente que acredita, o meu santo é mais forte que o de fulano. Seria a mesma coisa dizer que na espiritualidade existe aquele que é mais forte e aquele que é mais fraco. Então eles conversaram muito sobre essa questão comigo. Há exatos 3 meses eles disseram, nós temos uma resposta para aquele seu questionamento. E o que questionamento? Sobre essa coisa da banalização com o nome da espiritualidade. Muitos das pessoas que estão encarnadas agora, e deram até o ano 1937, todas as pessoas que encarnaram a partir de 1937 para agora, a grande maioria esteve há 2000 anos atrás. Tem pessoas que estão encarnadas que estão aí 100 anos sem encarnar, né? Você mesmo é um, você estava há 100 anos sem descer. E as pessoas que estão encarnadas agora aí, muitas delas estiveram também há 2000 anos atrás. Na época de Jesus, na época que Maria de Magdala fugiu para a França, não é? Junto com José de Arimateia, com Lázaro e outras pessoas, o Cristo histórico, né, conta essa história. Tá? Tem historiadores que já
contam essa história, que às vezes esse livro não chega no Brasil. Mas eu levei um monte de gente para peregrinar aí, que comprou os livros e viu. Livros em espanhol, livros em francês, em inglês, né? Que existe uma certa censura sobre a vida de Cristo no catolicismo brasileiro. E muitos estão encarnados, outros estão encarnados em outros períodos da humanidade, na época que Flamel estava ali se lutando por uma espiritualidade mais sutil, não é? Muitos estavam, e aí começou a trazer essa questão. E naquela época, na época de Jesus, havia muita banalização também com o nome da espiritualidade. Muita banalização, não é? E o que nós estamos passando, o que as pessoas que estão encarnadas estão passando agora, é por um teste, para ver se elas vão retomar uma crença superficial, uma crença externa, uma crença na espiritualidade como prestadora de serviço, como se a função da gente aqui é prestar serviço às pessoas da Terra e resolver as questões que elas têm para resolver. Não é? Então isso explica essa banalização que está acontecendo, é o teste. Nós sabíamos que haveria uma abertura, que as próprias pessoas iriam se cansar das religiões conservadoras e iriam buscar novos conhecimentos. Aí teve todo o trabalho de Kardec, não é? Todo o trabalho de Kardec que trouxe a ciência espírita. Kardec, ele, em nenhum momento, fundou nenhuma religião. Ele traz a ciência espírita, o aspecto científico da espiritualidade. Kardec era um professor, não é? E ele direcionou toda a sua pesquisa exatamente pelo lado científico. Naquela época, os espíritos obsessores levantavam mesas e as pessoas faziam aquelas reuniões achando até que mais pela curiosidade dos fenômenos do que por estudo. E muitos espíritos que eram obsessores, eles entendiam, eles não se preocupavam se era espírito de luz ou se não era. Eles só se ocupavam, não é, de que tinha os fenômenos. Se o fenômeno existe, não é, então os espíritos existem. E Kardec trouxe todo um conhecimento de que a idoneidade de um espírito é preciso muito conhecimento, muito estudo para saber identificar. E escreveu aí 5 livros, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e outros, não é? Para que as pessoas pudessem estudar. Olha, estudar a ciência espírita para poder se aprofundar nos temas espirituais. Eu não sei se muita gente faz esse estudo, eu sei que eu fiz. E quando você estuda esses livros, você vê que tudo é muito profundo. Não é? Que os nossos mentores, eles são auxiliadores do nosso processo, mas não estão aqui para nos substituir. A espiritualidade não está para atacar a espiritualidade de ninguém. A espiritualidade não está para invadir o livre-arbítrio de ninguém. Você consegue ver um espírito de luz querendo manipular a cabeça de alguém para entrar num relacionamento que essa pessoa não quer? Aí seriam espíritos manipuladores, invasivos do livre-arbítrio. Então eles disseram que tudo o que está acontecendo,
que muita gente pergunta, por que a espiritualidade não interfere até nos meus comentários? Lu, por que os mentores não pegam esses espíritos e levam eles para o umbral? A resposta que eles dão a essa pergunta, porque eu perguntei, é que não adianta tirar um se a pessoa que está aqui encarnada tem abertura para ficar trazendo outros espíritos obsessores. As pessoas teriam que se tratar, se trabalhar, conhecer, se aprofundar nesse conhecimento. Não é se aprofundar, não é querer se livrar de um obsessor como quem se livra de uma gripe. Vai num lugar e aquilo ali já está resolvido. Não é bem assim. A gente precisa aprofundar na espiritualidade para descobrir o que tem em mim, o que tem no meu comportamento, o que tem nas minhas energias que estão fazendo eu atrair esse tipo de coisa. E nesse aprofundamento vem aí o estudo, não é? Vem o estudo, a compreensão do que é uma matéria, do que é um espírito. Não simplesmente contratar serviços. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, tudo isso que a gente está passando é um teste. Foi por falta de aprofundamento espiritual que nós pregamos Jesus na cruz. Foi por falta de aprofundamento espiritual que não entendemos um Gandhi, um Yogananda e tantos outros. Foi por falta de aprofundamento espiritual que não entendemos uma Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Confundimos a pessoa com a religião. Se nós fôssemos olhar o trabalho realizado, né? Chico, por exemplo, quanto Chico não sofreu de profanação, de ataques, por a gente não olhar, não estudar. Quantas crianças estão hoje sendo chamadas de TDAH, porque os pais não estão sabendo o que fazer, não têm o conhecimento espiritual. A gente fica assistindo também, não é? Essa espiritualidade rasa, que as pessoas que acreditam que botou um perfuminho, já limpou a aura toda, não precisa fazer mais nada, não é? É o pirlim-pim-plim, né? É a varinha mágica. Só que não é assim, né, gente? O que eu vejo, não é, o que meus iniciados me dizem, é: Lu, eu tive que apanhar muito na vida para entender o que você está falando. E eu digo assim, eu trabalho tanto para diminuir a dor. Eu trabalho tanto para que as pessoas não precisem apanhar. E aí a espiritualidade me convida para fazer essa live, para chamar a atenção das pessoas e informá-las que nós estamos aqui passando por um teste. Espiritualidade não é fazer tch na aura e está tudo limpo. Espiritualidade é muito mais do que isso.